Olá pessoal, está começando mais o Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com meus amigos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre furtos dentro do condomínio. Mas antes de mais nada, você deixa seu like, curta o nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. A gente quer chegar em 100 mil inscritos rapidinho. Diretor, roda a vinheta aí. Pessoal, estamos de volta aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto recorrente aí no nosso mundo, os furtos dentro do condomínio, de quem é a responsabilidade, o que acontece, como agir, toda essa coisa que a gente está acostumado a lidar. A gente vai contar um pouco do nosso dia a dia para vocês. Van, você quer começar? Posso começar. Inicialmente, é importante informar que furto está previsto no nosso Código Penal e é um crime. Ah, não é possível que furto seja crime. Eu já ouvi, né, moradores falando sobre isso, mas furto não é crime. Eu falei, não, furto é crime. Não, crime é roubo. Para quem não conhece, roubo exige aí uma questão de arma de fogo, ameaça. Furto você efetivamente, né, não sabe ali quem subtrai coisa alheia, né? Então tem que tomar muito cuidado, que furto é um crime tipificado no Código Penal. E, obviamente, ele tem, sim, ali as questões de penalidades, inclusive reclusão, tá? É importante informar isso. Dentro dos condomínios, esses furtos, eles podem acontecer tanto por parte dos moradores, tanto por parte dos prestadores de serviço, tanto por parte dos empregados do condomínio, por pessoas externas. Essas pessoas externas podem ser realmente ali quadrilhas, bandos e até visitantes. Então, é importante fazer essa diferenciação, porque os furtos podem acontecer de várias formas, com vários agentes, vamos dizer assim. Para mim, o mais terrível é quando os furtos acontecem pelos próprios moradores, seja furtando um mini mercado dentro de um condomínio, nessas questões que nós tivemos aqui em São Paulo, principalmente nos últimos períodos de tempo, as questões de falta de energia elétrica, moradores que furtaram as luzes de emergência do condomínio. Eu já tive casos nos meus prédios de furto de cadeira de rodas. Eu não sei se vocês já presenciaram isso, mas eu tive. E foi uma coisa terrível, né? Porque você tem que verificar as imagens, você convida o morador para ver as imagens, ele fala, não, essa cadeira era minha, e eu que deixei lá naquele cantinho, com as desculpas esfarrapadas que a gente vem ouvindo, né? Mas a questão os furtos, eles têm se tornado cada vez mais comuns dentro dos prédios, e assim, cada vez mais flagrados, porque o condomínio parece um grande Big Brother, chega um determinado momento, os moradores se acostumam tanto com a questão de serem gravados e não perceberem que estão sendo monitorados, né? Que se esquecem. Então, para o condomínio é ótimo, porque muitas vezes você consegue identificar quem é esse, bandido, né? Vamos falar aqui em termos, já que furto é crime, bandido mesmo. E aí a gente tem a seguinte questão. Quando a gente identifica quem é o infrator, seja ele visitante, seja ele morador, ou seja ele um bandido externo, um visitante, a gente consegue imputar as responsabilidades e cobrar de certa forma. Mesmo quando é uma quadrilha ou bando que invade um condomínio. Muitas vezes a gente consegue as imagens, as fotografias, e a gente passa isso para a polícia civil, normalmente, para que eles já peguem nesses bancos de dados dessas quadrilhas ou bando e conseguem aí fazer até a identificação e a prisão desses bandidos. Muitos deles, inclusive, algumas quadrilhas, eu te participei de um evento recentemente, e o próprio delegado geral de patrimônio, ele falou, olha, muitos a gente conseguiu identificar por conta das câmeras de vigilância, de monitoramento e as fotografias. Agora, dentro dos prédios, quando os bandidos são os próprios moradores, e bandido, gente, falar que vai levar aquilo que... Eu falo que quem leva um papel higiênico da área comum, e a gente tem muito isso, tem morador que furta papel higiênico. Ele leva papel higiênico. No outro dia, a senhora, ela deixou a bolsa cair na área comum e o papel higiênico começou a rolar.
e ela tinha acabado de sair do banheiro e levou os papéis higiênicos. Então, tem gente que faz isso e acha que não vai ser identificado. Quando a gente consegue identificar, a gente consegue cobrar. Sim. Olha, por mais que a gente acaba não chamando a polícia pro morador, muitas vezes, não né? faz muito sentido. A primeira coisa é conversar com a pessoa, né? Eu acho e cobrar. Quando não tem câmera, todos pagam, né? Sim, é isso, Na minha opinião... Inclusive ele, né? Na minha opinião, as pessoas elas confundem muitos conceitos de área comum e área privativa. E isso leva a senhorinha a levar embora o papel higiênico, porque na cabeça dela é dela. Mas é dela, a parte de todo dela mundo, né? é de Aquele velho 30avos. comentário, mas eu pago o meu condomínio em dia. Então, mas aí a gente tem dois problemas aí, né? Eu não acredito nisso aí, não. De verdade, eu acho que... Não, essa É bem má fé, na minha opinião. Essa confusão entre área comum e área privativa, ela vai desde o descuido com os seus pertences, tá? Porque a pessoa entende que ela tá na casa dela, dentro do condomínio, fora da área privativa, então ela pode se descuidar, de repente, no celular, de uma bolsa, ou de repente colocar uma caixa para as pessoas colocarem um sapato do lado de fora da casa, que isso não é permitido, isso não é possível. Mas, se você, uma prestadora de serviços, ou um vizinho que vê uma caixa, você tem ali embaixo a caixa da doação da Cruz Vermelha, né? Uhum. Aí no andar você tem uma caixa cheia de sapato. Você pode pensar que e a gente já teve um problema desse. Tiraram um chinelo de lá de dentro. E aí você pensa, mas pera, tiraram um chinelo meu de dentro da caixa. A caixa estava na área Comum. Certo? E aí tem aquela premissa, Não é tá? Na certo. área comum é do... Condomínio, Então, né? não é certo tirar o chinelo sem saber o que era aquela caixa, mas também não é certo deixar aquela caixa ali. Sim. Então, é uma confusão entre os dois conceitos. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Agora eu entendi. Você entendeu? Não, assim, eu acho que você conseguiu clarificar Elucidar. o ponto. Agora, o fato é que, e aí eu vou reforçar uma coisa que a Vanessa falou, hoje em dia, condomínios são verdadeiros Big Brothers. E não é só das câmeras que o próprio condomínio tem, não. Os Hoje em moradores dia, também. qualquer pessoa com um negocinho desse é um cameraman, cinegrafista. né? É um cinegrafista. Então, muitas das vezes você está fazendo coisas que você não sabe, mas de repente tem alguém te filmando. Alguém tá ali, sem querer, tá fazendo uma imagem da paisagem ou qualquer coisa, e de repente captura. Eu já vi coisa acontecer. Teve um episódio, não vou mencionar aqui porque questões éticas, em que, sem querer, a moradora estava filmando a área comum da janela dela, do apartamento, né? E ela, na gravação, ela identificou um furto, né? E detalhe, furto de... Objetos da área comum. Exatamente. Teve na época da pandemia que uma moradora filmou uma vizinha retirando o dispenser de álcool em gel de várias áreas pra colocar na casa dela. Lá no nosso andar foi ao contrário. Eu coloquei o dispenser de álcool gel, mas o condomínio retirou pra substituir um que tinha quebrado. Aí pensei tudo bem, vai. Você sabe o que me veio na memória? E eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por isso, porque já trabalhamos com implantação de novos Eu condomínios. ia falar sobre isso. Implantação Gente, é um caos. Os nossos colegas síndicos que estão nos assistindo, certamente, e que já fizeram implantação de algum condomínio, certamente sabem do que a gente vai falar aqui. Para aqueles que são moradores e de condomínios novos, que fizeram reforma e tal, talvez isso não seja de conhecimento mais amplo. Mas uma grande dificuldade que a gente enfrenta nesses condomínios em implantação é a quantidade de prestadores de serviço que entram no condomínio. É tão absurda, o pessoal fazendo reformas, fazendo, né, mudança e tudo mais, que vira e mexe. E não tem câmera, né? Porque vocês não tem nada ainda. Bico Por isso de que- mangueira, né? De extintor de incêndio, chave. Detalhe, aquele material, gente, não é mais de cobre, como era latão, antigamente. É latão, aquilo não vale nada. Luz de né? emergência. Isso, luzes de emergência. Então, assim, Capacho. quem nunca, né? Quem fez a implantação, quem nunca teve que praticamente gastou o enxoval, aí gastou mais 20-25% para repor os itens furtados Carlão, do a enxoval. última Interessante. implantação que a gente fez, eles roubaram todos os bicos das mangueiras. Eles cortaram
Porque o encaixe, ele é preso na mangueira. Sim. Cortaram todas as mangueiras e levaram todos, de cima a baixo do prédio. Olha o prejuízo. É interessante colocar aqui, a gente está falando sobre os furtos, mas é interessante a gente colocar que o proprietário do apartamento que franqueou a entrada daquele prestador de serviço é responsável pelo que o prestador de serviço fizer. Com Então, certeza. se o prestador furtou o coisinha, a chave e o bico da mangueira, e se for comprovado, você pode ter que pagar os 5, 10 ou 15 mil reais deste prejuízo. E mais uma coisa, eu super recomendo a instalação de câmeras nas rotas de fuga, nas escadas de emergência, Nos halls dos andares. Parece bobagem o que a gente está falando agora, mas não é. É o investimento, inclusive, para segurança, não só segurança financeira das unidades privativas, mas patrimonial para todo o condomínio. E a gente não pode deixar de trazer também que as convenções dos condomínios, elas trazem que as questões de furtos nas áreas comuns, de furtos de unidades privativas, não é de responsabilidade do condomínio. Eu até hoje não vi, até Príncipe, Rogério e Carlos, se vocês tiverem algum conhecimento nesse sentido, eu não vi nenhuma convenção ainda trazendo essa responsabilidade ao condomínio diante dessas considerações. A exemplo de capacetes de motos. Quantas vezes, eu não sei se vocês já tiveram conhecimento, moradores que tiveram ali furtados Desce seus da capacetes. moto, coloca o capacete em cima do banco. Bicicletas. E sumiu. Bicicletas. Bicicletas, capacetes, jaquetões de couro. Uma vez teve um morador que ele tinha lá um belíssimo casaco de couro da Harley. E aí ele teve furtado. Detalhe, ninguém conseguiu identificar nada. Aí eu falei, Mas olha, também se é eu muito deixar- cabeça fresca deixar um Então, jaqueta... mas aí ele não tem... Mas aí, veja... A gente sabe que ele é cabeça fresca, mas aí na hora que some o casaco, a quem ele vai querer culpar? Lógico. Mas é por Porque é isso... investimento. É por isso que eu peço pra avisar. Tampa de porta-mala. Quantas tampas de porta-malas você já viu pra fora do carro, nas na garagens vaga onde você tem vaga fixa? Se some uma tampa de porta-mala, o prejuízo é grande. Tem concessionária que cobra, é bem cobrado, né? E a pessoa, simplesmente ela tira pra alguma coisa e larga ali no canto. Ela só vai dar falta quando realmente faltar. Né? Então, é muito complicado. Assim como, mesmo que seja permitido bicicleta, os brinquedos, muita garagem acaba virando depósito de brinquedo de criança, porque brinquedo de criança é grande, né? E nem poderia Aí ter um corpo de bombeiro. Exato, mas é por isso que a gente pede pra tirar. Vaso, coisa de terra. Aí a Esse ponto- resposta... Desculpa, Carlão, Não, já claro. passo pra você. Aí a resposta é, mas a vaga é minha, eu uso do jeito que eu quiser. Negativo. Não é não. A não ser que Cadeirinha isso de seja bebê. previsto na convenção. O povo deixa né? por fora, carrinho de bebê. Mas esse ponto que a Vanessa levantou dos furtos dentro do condomínio, não apenas de bens do condomínio, mas de bens dos Particulares, moradores particulares, isso é importante, porque tem muita gente que confunde, achando que a relação do condomínio com o morador é uma consumerista, relação de né? consumo. Não é. Não, Não e tem tem nada gente a que ver. Não coloca é isso na direito do ação. consumidor, tá, gente? O condomínio é o seu lugar onde você mora, então a relação ali é prestação de E serviço, o condomínio- onde você paga O essa condomínio é um conta. coproprietário, ele não é um Isso. consumidor. Eu não sei se isso O condomínio acontece. não tem responsabilidade nenhuma nesse tipo de... Da mesma forma que o condomínio não tem responsabilidade de um acidente de 2 carros na garagem. Exatamente. sabe? Eu não sei se isso dói seu coração também quando você recebe a ação, né? Geralmente vem do juizado e aí pede pra usar o Código de Defesa do Consumidor. Nossa, uma e vergonha. não sei o Mas quê, eu fico não sei o com que lá. vergonha alheia dos colegas Dos advogados. advogados. Exato. Vamos Que estudar um horror. pouquinho, pessoal. Se você Mas- não sabe, passa pro coleguinha Mas que assim, sabe. voltando... Vai pra defensoria pública, entendeu? Mas voltando um Nesse pouco estágio. no que eu falei no outro programa, que a gente falou sobre interferências externas na nossa vida, o cara faz porque ele sabe que não vai dar nada. Ele vai fazer ele vai requerer uma coisa que o cliente dele não tem direito e ele não vai ser punido por isso. Se ele fosse punido por litigância de má-fé, ou seja lá o que for, que é uma coisa que raramente acontece, a próxima vez ele ia ficar bem esperto para... E fica. Teve um caso de um condomínio que eu fui advogada há um bom tempo, que o filho do síndico, era um síndico morador,
ele furtou, aquele, né, porque era aquele videogame PlayStation. Ele furtou, ele estava envolvido com drogas, e ele furtou... O do condomínio? Furtou o PlayStation do salão de jogos. E furtou outras coisas, mas assim, começou pelo PlayStation. Só que ele esqueceu que as câmeras estavam lá. E naquele condomínio, quando eu fui escolhida para ser advogada daquele condomínio, eles disseram, quando tiver qualquer questão, a gente pode passar diretamente as imagens para o escritório de advocacia, para as multas saírem de lá, diretamente, não passar pela administradora, só as advertentes, mas multas diretas. E aí, naquele dia, o gerente predial me mandou as imagens. E falou, doutora Vanessa, a senhora pode verificar essas imagens? Olha, eu estou passando diretamente para a senhora, porque o caso é bastante delicado, porque envolve o síndico morador. Aí eu falei, envolve o síndico? Claro, né? Manda. E aí, quando as imagens chegaram, tava lá o filho do síndico, adolescente, tirando todos os cabos da televisão e levando o PlayStation dentro de uma mochila. E aí ele falou, mas tem outras coisas. Aí eu falei, outras coisas? Como assim outras coisas? Mas você já comunicou o síndico? O síndico vai ter que pagar tudo isso e, obviamente, a unidade vai ter que ser penalizada. Isso aí já é multa direta, inclusive, né? Ele falou, então, mas é que a coisa tá maior ainda. Aí mandou lá uma sequência de imagens. O cara tava levando as luzes de emergência, o cara tinha levado o PlayStation, ele começou a fazer outras coisas, mas ele enchia frascos com detergente da área comum, sabão líquido da área comum. E aí ele subia para a unidade privativa com os frascos. E ele levava rolos de papel daqueles maiores, justamente para ninguém levar, porque a gente já põe aqueles papel higiênicos gigantes para evitar não servir na casa da pessoa. Mas levando tudo na mochila para fora. E assim, eu vi as imagens e falei, meu Deus, esse cara, além de criminoso, é um cleptomaníaco também. E aí ele falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos notificar o síndico diretamente para que ele seja ali já penalizado, porque afinal ele é o proprietário, o filho menor. Uma coisa estrondosa. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Tudo filmado, e ele nem aí com as câmeras, nada. Quando chamou o síndico, ele foi notificado, ele me veio no escritório. Ele falou, doutora Vanessa, a senhora não consegue abafar o caso? Eu falei, abafar o quê? Abafar o caso. Só a senhora está sabendo disso, eu sei que a Assembleia determinou dessa forma, mas eu pago tudo, eu reponho tudo, mas para abafar o caso. Eu disse, não. O senhor foi notificado, o senhor tem o prazo aqui da notificação, o senhor vai ter que efetivamente repor tudo isso e vai pagar ainda a multa. Não, mas me deixa sem a multa, só repor. Eu falei, então, aqui a Assembleia aprovou multa direta para esses casos mais graves. O senhor pode recorrer na Assembleia. Pô, imagina o carão, né? Ele chegou, não, eu não posso recorrer, isso não é furto. Eu falei, tá, e qual é o tipo penal, então, que o senhor Por que você não pegou o Código Penal e falou pra ele, eu falei, né? se o senhor entende que não é furto... Não, é apropriação indébita. Eu falei, eu já falei porque com é dele também, né? Já falei com o meu advogado, é apropriação indébita, mas tá menos. Vendo? Pra você ver tá o tipo. vendo? Eles sempre querem trazer uma forma... atenuante, né? A questão da diferença dos conceitos de área privativa e área privada, né? E eu vi quando a cadeira de rodas, eu peguei emprestado. Depois que falou que era dele, perdida. Eu falei, não, inclusive tem o selinho do condomínio de patrimônio. Tá lá, tá aqui, olha. Então, deixa eu te falar. É que no passado fui eu que doei. Não pode. E agora eu dei, mas eu precisei de volta. Então, a gente já falou sobre isso, né? Essa questão de doação e de... Eu acho que assim, primeira coisa, né? Pode acontecer furto? Pode. Deveria? Não deveria. Mas né? acontece. Mas acontece. Então, como o síndico pode proteger o condomínio dessas questões de furto? Primeira coisa, regramento no regimento interno. Quem fez é responsável por repor, certo? Então, isso é o essencial para que o condomínio não saia no prejuízo. Se necessário, se forem casos recorrentes, contratar uma assessoria jurídica exclusivamente para isso, para saber como agir. Segundo, deixar os moradores informados. A maioria, como a Van falou, dos regulamentos internos, tem que o condomínio não é responsável por furtos ocorridos dentro do prédio, né, do edifício. Outra coisa, verificar os prestadores de serviço que você contrata para a sua casa. Além disso, procedimento para entrada dos prestadores de serviço. Controle.
Identificação. Uma questão. Furto de energia é furto. Isso, eu ia falar né? sobre isso. O cara teve a energia cortada por falta de pagamento. Ele vai e pega do Uma condomínio. extensão gigante. E ele fala, não, eu pago também por essa luz, eu vou usar. Não, e aí tem até varal. O cara à noite, na calada da noite, coloca ali. Aí, furto de energia é furto. Já que você tocou nesse assunto de energia, e a gente teve um evento há algum tempo atrás, há pouco mais de um mês em São Paulo, não só em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, com esses temporais, o problema de energia. Aqui vale um lembrete também para os nossos amigos moradores em condomínios. Quando você está passando por uma crise de falta de energia geral e que você tem um gerador que alimenta um elevador para benefício geral, não é legal você pegar e usar a tomada do hall de serviço para ligar a sua geladeira. Porque se você fizer isso, todo mundo teria o mesmo direito. Porque a geladeira, e aí, nenhuma geladeira o tá gerador que né? deveria funcionar por um determinado período de horas, ele não dá conta. E aí você acaba obrigando o síndico a mandar desligar todas as tomadas do hall de serviço, porque simplesmente as pessoas não entendem que não é para ligar uma extensão por baixo da porta para deixar a sua geladeira ligada. Só para deixar... Não é só em momento de caos, também, tá? né? Não, eu ia falar... essa tomada, para as pessoas que estão nos assistindo não saibam, essa tomada é uma norma dos prédios novos. Todos os prédios precisam ter uma tomada alimentada pelo gerador em cada andar para pessoas que precisam usar a ventilação assistida. Então, tem pessoas que precisam... Não para o seu sorvete não derreter. Estar ligada em equipamentos por questão vital. A pessoa depende do respirador externo para sobreviver. Essas tomadas são para isso. Não são para não derreter o sorvete, ou para recarregar celular, ou para seja lá o que for. Tá acabando o nosso tempo, eu queria deixar as questões aqui. Acho que ficou bem claro para todo mundo que é fundamental o condomínio ter uma cobertura de câmeras adequada para que isso seja identificado e cobrado de quem seja o responsável. Quais são os pontos críticos disso? Como o Carlos falou, implantação. Na implantação, a construtora geralmente entrega meia dúzia de câmera porcaria. E olha lá se Ou entrega. não, né? Ou não. Às vezes nem entrega, mas quando entrega meia dúzia de câmera porcaria que você não consegue nem distinguir se é homem ou se é mulher na imagem. Porque a qualidade é tão ruim. Então, assim... As implantações têm evoluído um pouco, mas ainda é um momento muito crítico. Quando você vai propor um investimento na implantação, é um problema. Normalmente rejeitado. Geralmente já é uma briga homérica para instituir o síndico na implantação, porque as pessoas acham que o síndico vai, por indicação da construtora, para defender os interesses dela e tal. Então, assim, você que for acompanhar a implantação no condomínio, se atente a isso. A parte de segurança é fundamental, porque o prejuízo pela falta desses equipamentos é muito maior enorme. do que o investimento que você vai fazer. O segundo ponto, as invasões externas que estão ocorrendo aqui em São Paulo. Então, assim, um ponto fundamental, colocar uma trava de segurança nos portões de carro, porque o motor... ele tem uma tensão lá que se pega 10 pessoas, a pessoa consegue estourar o motor, consegue levantar, estoura o braço e tal. Se você coloca uma trava que segura isso... Mitiga risco. Você mitiga o risco. E procedimento de entrada. Você não pode... Quando você chega no condomínio e a pessoa não te identifica, fala, olha, você precisa mostrar o seu documento, eu preciso interfonar, não é para você ficar bravo. É uma questão de segurança. Todo condomínio precisa ter uma segurança. As pessoas moram em condomínio por questão de segurança. Porque senão todo mundo morava em casa com o portão aberto. Entendeu? E mesmo em condomínio de casas, as seguranças também devem existir. Exato, perfeito. Procedimento, né? Exato. E fotinho. Foi isso. Tira a foto todo mundo. De novo, assim, a gente já falou sobre isso. Quanto maior o nível de segurança que você implementa, menor o conforto e diminui o risco de pessoas mal intencionadas tentarem entrar. Porque os bandidos se conversam, eles vão na facilidade. Se eles sabem que é difícil, eles vão procurar um que é mais fácil. Você tira a foto, você pega a biometria, você pega um facial. Se o cara está sendo procurado, ele fala, opa, eu não vou lá. Gente, a gente espera que tenha sido útil para vocês esse tema.
A gente vai ficando por aqui, que vai estourar o nosso tempo. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.